Olá, o Especial Tá Explicado está começando e um dos destaques desse fim de semana são as provas do Enem, que este ano acontecem nos dias 21 e 28 de novembro. Cerca de 3 milhões de estudantes farão o exame. Você vai saber como são elaboradas as questões e quem são os profissionais envolvidos no processo. Te explico este e outros assuntos a partir de agora. Tá explicado. Criado em 1998, o Exame Nacional do Ensino Médio avalia a qualidade da educação básica no Brasil. Além disso, as notas obtidas na prova podem ser utilizadas como forma de ingresso em universidades. A logística do exame é complexa, a começar pelo processo de elaboração das questões, que é feito em 10 etapas. Primeiro, é publicado um edital de chamada pública para selecionar os colaboradores que irão formular as questões. Os profissionais escolhidos passam por capacitação. Depois disso, aí sim, as questões são elaboradas. Na etapa seguinte, são analisadas pelo revisor técnico pedagógico. Modificadas ou não, as questões são submetidas à avaliação de especialistas convidados pelo INEP, que é o órgão responsável pela prova. Depois, os itens também precisam ser validados por especialistas do Enem. E o processo não para por aí. Todas as questões aprovadas passam por um pré-teste, em que são aplicadas para uma amostra populacional. A partir das respostas, são feitas análises psicométricas e pedagógicas que permitem classificar, entre outros pontos, os níveis de dificuldade das questões. As que atenderem a todos os critérios avançam para a etapa seguinte. As questões aprovadas passam a integrar o Banco Nacional de Itens, que é um repositório de questões que ficam à disposição do INEP para uso em futuros exames. Por último, normalmente no fim do primeiro semestre, são definidas as questões que irão compor a prova daquele ano. Essa seleção e a definição do tema da redação são feitas por especialistas do INEP, com auxílio de professores. As provas são protegidas por forte esquema de segurança, tanto dentro do INEP como no transporte, na gráfica e na distribuição. E permanecem armazenadas em contêineres sob a guarda do Exército Brasileiro até o dia da aplicação. Mais de 600 mil pessoas estão envolvidas em todas as etapas do processo. No Enem deste ano, 3.109.762 estudantes tiveram a inscrição confirmada e poderão fazer as provas nos dias 21 e 28 de novembro. É o menor número desde 2005, quando as notas ainda não eram utilizadas como forma de ingresso no ensino superior. Tá explicado. O café está presente em praticamente todas as casas brasileiras. Avermelhado e redondinho, o café no campo é bem diferente do usado para preparar a bebida. Existem duas espécies principais de plantas. A arábica, a mais cultivada em todo o mundo e com características mais suaves e adocicadas, e a robusta, que tem mais cafeína e resulta em um produto mais forte e amargo. Até chegar ao consumidor final, o café passa por muitas transformações. Após a colheita e seleção, os grãos são levados para a secagem. Em seguida, vem a torrefação, que é um dos passos mais importantes na fabricação. É nessa hora que eles são levados para uma máquina e entram em contato com o calor, até que atinjam um ponto desejado sem perder as propriedades. O nível de torra influencia muito o sabor. Existem 3 tipos. A clara, que proporciona uma bebida mais suave e aromática, com mais acidez e notas frutadas. A torra média, que explora um pouco mais da intensidade do caramelo, oferecendo mais doçura aos paladares e é a mais usada no Brasil. E, por fim, a escura, que é a torra italiana, que resulta em uma bebida ainda mais forte e um pouco mais amarga. É bastante usada no mercado mundial. Depois de torrados, os grãos finalmente são moídos. A torra ideal depende do paladar do consumidor. O que não pode acontecer é a torrefação passar do ponto, como explica a professora do curso de barista do Senac de São Paulo, Concheta De Prizio.
que vai dar cor, né, no grão é a caramelização dos açúcares que está presente lá dentro do grão, né, o carboidrato que são os açúcares. Com esse tempo de exposição do grão dentro, né, do torrador, né, ele vai volatilizando isso. Então é como fazer açúcar queimado na frigideira, né? Se eu deixo ele lá, ele vai pegando aquela cor de caramelo. Se eu deixar passar do ponto, vai dar caramelo, só que o caramelo amargo. Eu perdi os açúcares. Acontece a mesma coisa no grão. Uma dica importante é ficar de olho na data de fabricação. Quanto mais fresca a torra, melhor. Para quem não vive sem um bom cafezinho, a professora Concheta explica que o melhor jeito de fazer a bebida em casa é aquecer a água sem deixar ferver e colocá-la sobre o pó lentamente. Assim, a bebida terá maior concentração do sabor. Tá explicado. A falta de vacinas da AstraZeneca nas primeiras semanas de setembro fez com que diversas cidades brasileiras passassem a oferecer a segunda dose com a Pfizer, para não atrasar a imunização. A aplicação de 2 doses com imunizantes diferentes tem um nome complicado, mas que anda sendo bastante comentado: a intercambiabilidade das vacinas. Para nos ajudar a entender melhor o tema, eu convidei o infectologista do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, o Dr. Max Igor. Doutor, obrigada por ter aceitado o convite, por estar aqui com a gente. Obrigado, Lívia, é um prazer. Doutor, vamos lá. Para começar, o que é a intercambiabilidade vacinal, que também pode ser chamada, de vacinação heteróloga? É a possibilidade de você completar a vacinação com vacinas de plataformas diferentes. O que vem ser isso? Você toma uma dose de uma marca de vacina, de um tipo de vacina, e completa a sua vacinação, que são 2 doses, os esquemas, com uma vacina de outro fabricante. Essa ideia ela aparece a partir do momento que você começa a ter problema na produção das vacinas e não tem a disponibilidade de todas as vacinas no mesmo tempo. Isso começa na Europa, principalmente, e o que foi visto é que quando você toma uma segunda dose de um fabricante diferente, geralmente a primeira dose Astra e a segunda dose Pfizer, você tem uma resposta equivalente do ponto de vista de anticorpo e, na verdade, até um pouco superior do que usar a mesma vacina. Mas não foram feitas combinações de todos os tipos de vacina. Então, vacinação como, por exemplo, a Coronavac, que a gente tem no Brasil, com a segunda dose Pfizer, isso não foi estudado. Doutor, então a intercambiabilidade é um método positivo para ajudar a avançar nesse processo de imunização? Sim, eu acho que é positivo em relação à produção de anticorpos, que pode ser maior quando você usa vacinas de plataformas diferentes. E é positivo em relação a não atrasar a segunda dose, porque todos sabemos que a pessoa não está adequadamente protegida com uma dose só da vacina. Doutor, para a gente fechar, por que os governos, as secretarias de saúde, exigem a assinatura de um termo de consentimento de intercambiabilidade, se é um processo seguro? Para ter essa garantia que as pessoas realmente foram adequadamente informadas, existe essa exigência da assinatura do termo. Mas não porque tem risco ou porque a gente vê algum problema em relação a isso, mas simplesmente para tornar mais transparente esse processo. Doutor, muito obrigada, pela entrevista, pelas informações. Eu que agradeço, obrigado a todos. Tá explicado? Até a próxima. Tá explicado.